No dia 21 de setembro de 2022, no Brasil, estreou na Netflix a série aclamada Dahmer, um canibal americano. Essa série vem repercutindo muito, apesar de que ela foi baseada em um caso real, então as pessoas ficaram bastante assustadas, quiseram pesquisar mais sobre o caso. Então, ela conta a história de Jeff Dahmer, um serial killer que matou 17 pessoas nos Estados Unidos entre os anos de 78 e 91. As vítimas tinham entre 14 e 32 anos e, no geral, pertenciam às minorias sociais, homens negros ou indígenas de baixo poder aquisitivo. Então, esse caso repercutiu muito por causa da série, então tem vários blogs falando sobre, vários vídeos e várias repercussões, críticas sobre a série, fatos sobre como que o Jeff Dahmer ele agia, e vou falar tudo isso pra vocês. E também teve uma situação que as famílias não gostaram dessa repercussão toda que a Netflix fez, né? Muitos nem sabiam que a série estava sendo produzida, então fiquem ligados aí. Então, como todo início de caso, vamos começar com a infância dele, a adolescência e o seu primeiro assassinato. Dahmer nasceu em Milwaukee, Wisconsin, nos Estados Unidos, no dia 21 de maio de 1960. Filho de Lionel e Joyce Dahmer, sua família por parte de pai tinha ascendência alemã e galesa, enquanto a sua mãe era descendente de noruegueses e irlandeses. Quando ainda era criança, seus pais se mudaram com ele para Bath, em Ohio, onde estudou na Harvard High School. Lá jogava tênis e tocava clarinete. Então até ele tinha uma infância totalmente normal, né? Dahmer foi inicialmente descrito como uma criança enérgica e feliz, mas seu temperamento mudou quando passou por uma cirurgia de hérnia inguinal, pouco antes de seu aniversário de 4 anos. Paralelo a isso, o casamento dos seus pais se deteriorou, com as brigas e gritarias se tornando frequentes ao longo dos anos. Assim, conforme foi crescendo, passou a se tornar um solitário e sem receber muito afeto em casa. A gente consegue perceber que, até mesmo você que está ouvindo, que brigas em casa, problemas familiares dentro de casa, afeta muito o interior, principalmente de uma criança, né? Então ele, de uma criança enérgica, foi para uma criança totalmente solitária e sem receber afeto em casa, isso vai deixando a pessoa cada vez mais retraída, né? Ainda mais uma criança. Com seu pai ocupado com suas conquistas acadêmicas e sua mãe sofrendo com várias doenças que a tornaram viciada em remédios. Em 1970, aos 10 anos, Dahmer perguntou ao seu pai, Lionel, o que aconteceria se ossos de galinha que eles estavam comendo no jantar fossem banhados em alvejante. Olha a pergunta de uma criança. Então seu pai, acreditando que isso era apenas uma curiosidade normal da criança, demonstrou como usar alvejante. Olha, que pai louco, né? E outros produtos químicos e preservar com segurança ossos de animais. Mas quem é que preserva ossos e com segurança, pelo amor de Deus? Dahmer incorporaria essas técnicas para preservar os ossos das suas vítimas no futuro. Muitos dos seus colegas da escola, o descreviam como estranho e bizarro, por causa das constantes brincadeiras que praticava, que eram parte de uma tentativa de Dahmer de se entrosar entre os colegas. Então, sabe aquela pessoa que quer chamar atenção, mas de uma forma de tentar se entrosar com os amigos? Então, fazendo piadas que não tinha nada a ver, ou brincadeiras que você dá risada, mas você fala, isso é estranho. Então, como por exemplo, ele costumava fingir ataques epilépticos. Então, que lógica isso, né? E fazia outras brincadeiras que os alunos da sua escola achavam estranhas, mas estimulavam tal comportamento pois achavam engraçado. Então, às vezes chamavam ele. Na série mesmo a gente consegue ver que os amigos chamam e falam, ei, Dahmer, que não sei o que, faz aquela coisa lá que é engraçada. Então ele fazia e depois saía, né? Então ele gostava porque era uma forma que ele achava que estava se entrosando. Aos 15 anos, seus poucos colegas perceberam que Dahmer era alcoólatra. Olha, aos 15 anos. Posteriormente, Dahmer confirmou que seus desejos e fantasias assassinas começaram nessa época. Mas não por causa do alcoolismo. Jeff bebia para poder esquecer as coisas que pensava. Ainda na sua adolescência, ele dissecava animais mortos que encontrava na estrada e tinha até um cemitério particular nos fundos da sua casa. Na série mostra, que o pai dele começou a ensinar ele desde pequeno, começou lá nos ossos, que ele perguntou, mas o pai dele começou a ensinar ele a dissecar animais. Então, imagina uma criança vendo tudo isso e ele já bebia para tentar fugir desses pensamentos. Então, imagine vários pensamentos, de assassinar alguém na cabeça dele e ele tentando esquecer isso bebendo. Então, quando ele chegou na puberdade, mais tarde Dahmer confessou que começou a fantasiar sobre dominação e de exercer completo controle sobre um parceiro submisso.
Essas fantasias gradualmente se entrelaçaram com seus hábitos de dissecação. Quando ele tinha por volta de 16 anos, Dahmer concebeu uma fantasia onde deixaria um homem inconsciente, particularmente um corredor que ele achava atraente e então fazer uso sexual do seu corpo. Em uma ocasião, ele se escondeu no mato com um taco de beisebol com o intuito de atacar esse homem em uma de suas corridas matinais. Contudo, e por sorte do homem, não por muito tempo, exatamente naquele dia o homem não saiu para suas corridas. Dahmer posteriormente disse que esta foi a primeira vez que ele contemplou matar alguém. Em 1997, suas notas começaram a cair muito. Naquele mesmo ano, seus pais se separaram, então foi uma bola de neve, começou a juntar uma coisa na outra. No ano seguinte, conseguiu se formar no ensino médio, e ao mesmo tempo que seu pai deixou a casa, alguns meses depois, Dahmer foi abandonado por sua mãe e deixado por ela. Na série também mostra que é bem triste, né? Porque o pai dele acha, né, que a mãe dele vai estar cuidando dele por anos, e na verdade ele ficou sozinho e se afundando cada vez mais na bebida. E quando o pai dele chega, já é tarde demais. Então, sem comida, sem dinheiro e com uma geladeira quebrada com apenas 18 anos, após o divórcio de seus pais se formalizar, seu pai se mudou para um hotel próximo, enquanto sua mãe firmou residência em Chippewa Falls, Wisconsin, junto com seu irmão mais novo dele, David. Então ele tinha um irmãozinho mais novo e a mãe dele levou ele também, deixou ele sozinho. Até porque a mãe dele também tinha um pouco de medo do Draft, né? Então ela levou o irmão e deixou ele lá sozinho. Dahmer cometeu seu primeiro assassinato em 1978, 3 semanas após a sua formatura do colegial. Naquele momento ele já estava morando sozinho. No dia 18 de junho, enquanto dirigia seu carro, ele viu no canto da estrada o jovem Steve Hicks, de quase 19 anos, pedindo carona. Dahmer convidou o garoto a ir até a casa dele para beber álcool. Beber álcool? Como assim? Tomar lá. Bebida alcoólica, né? E se disse daí um pouco. Hicks, que estava no caminho para um show de música em Lockwood Corners, concordou e os dois ficaram bebendo e ouvindo música por algumas horas. Então Steve Hicks se levantou e disse que estava indo embora, mas Dahmer não queria que ele partisse. Quando Hicks deu as costas para ele, Dahmer o acertou 2 vezes com um halter de 5 quilos, que é como se fosse aquele pezinho, sabe aquele pezinho de 2 lados? É pequeno, mas de 5 quilos. Quando o garoto caiu inconsciente, ele o estrangulou até a morte com a barra do halter. No dia seguinte, ele levou seu corpo até o porão e o dissecou, enterrando os seus restos no quintal de trás. Semanas mais tarde, ele exumou o corpo e retirou a carne dos ossos com uma faca. Dahmer depois dissolveu a carne em ácido e se livrou de tudo pela privada. Ele então pegou uma marreta e destruiu os ossos de Rick. 6 semanas após o assassinato de Hicks, o pai de Dahmer e sua nova noiva voltaram para casa e viram que ele estava morando sozinho, abandonado. A pedido do pai, no outono, ele se matriculou na Universidade Estadual de Ohio, mas ficou apenas um semestre. Naquela altura, seu abuso com as bebidas alcoólicas estava fora do controle. Seu pai o visitou certa vez e encontrou o filho bêbado no dormitório, com notas muito baixas e desinteressado. Dahmer largou a faculdade depois de 3 meses. Em janeiro de 79, por insistência do pai, Dahmer se alistou no exército. Ele fez seu treinamento básico em Fort Sam Houston, em San Antônio, e depois foi transferido para Bauhausen, na Alemanha Ocidental. Ele foi descrito como um soldado normal, com uma folha de serviço comum. Porém, mais tarde, 2 militares afirmaram que teria sido estuprados por Dahmer. Um dos soldados afirmou que Dahmer o drogou e estuprou seu corpo dentro de um veículo blindado de transporte pessoal, durante os primeiros meses do seu serviço. Ele conseguiu controlar seus impulsos, mas o problema com o álcool retornou e sua performance no exército se deteriorou ao ponto que em 81 ele recebeu uma dispensa honrosa e uma passagem de avião para ir para onde quisesse dentro do país. Ele então foi para Miami Beach, afirmando que não podia voltar para Ohio, pois não queria encarar a decepção do seu pai por outro fracasso. Imagina, já tinha sido a faculdade, o pai dele tinha pago, e depois o exército. Ele conseguiu alguns empregos, gastando pouco dinheiro que tinha com bebidas. Pouco tempo depois, Dahmer ligou para o seu pai e pediu para voltar para casa. Imagina a decepção. Ele passou semanas com o pai e a madrasta, realizando tarefas domésticas enquanto procurava por um emprego. Seu problema com álcool não diminuiu, e ele chegou a ser preso por aparecer bêbado em público. Vocês devem saber, né, e também ver em séries, né, ou em filmes, que não pode andar bêbado em público, e muito menos você andar com bebida alcoólica. Então por isso que ele foi preso. Seu pai tentou buscar ajuda, mas totalmente sem sucesso.
Então ele pediu para Dahmer se mudar para West Allis, no leste de Wisconsin, para morar com a sua avó. Os dois tinham um bom relacionamento e seu pai esperava que a influência dela nele podia ser positiva, inicialmente. No começo ele viveu bem com a sua avó, fazendo tarefas para ela, acompanhando-a à igreja, procurando emprego e, no geral, vivendo bem sobre as regras que ela impunha. Então, no começo de 82, ele conseguiu um emprego e parecia estar se recuperando. Porém, depois de 10 meses ele foi demitido e passou os próximos 2 anos desempregado, vivendo do dinheiro da sua avó que lhe dava, e em 7 de agosto ele foi preso por exposição indecente, se mostrando para 25 mulheres e crianças em local público. Ele foi condenado a pagar uma multa. Em janeiro de 85, ele começou a trabalhar na fábrica de chocolate Ambrosia, em Milwaukee, das 7 da noite até as 7 da manhã. Dahmer passou então a frequentar saunas e bares. Nesse período, suas fantasias de dominação voltaram, nos encontros sexuais que ele tinha. Dahmer ele se queixava que seus parceiros se moviam demais. Ele afirmou que na época passou a ver outros como objetos, não pessoas. Dahmer encontrava-se com os homens, colocava sonífero em suas bebidas e depois os estuprava. Depois de pelo menos 12 incidentes deste, Dahmer foi proibido de entrar na sauna que ele frequentava. Algum tempo depois, Dahmer viu no jornal a notícia sobre o enterro de um homem de 18 anos. Ele passou então a entreter a ideia de desenterrar um corpo e abusar dele. Olha o que passava na cabeça desse cara, meu. Ele tentou fazer isso certa vez, mas a escavação o cansou e o chão era duro demais. Em 86, Dahmer foi preso após cometer atos indecentes em frente a um garoto de 12 anos próximo ao rio Kinnickinnick, acusado de conduta desordeira. Ele foi condenado a 1 ano em liberdade condicional, tendo também que ver um psicólogo. Vamos falar um pouco agora sobre a sequência dos assassinatos, né? Ele demorou 10 anos para cometer o segundo assassinato e daí em diante, né? No total foram 17, então ele demorou 10 anos depois do primeiro. Então, em 87, ele começou, foi a segunda vítima. Então, em 20 de novembro de 87, Dahmer, que ainda morava com a sua avó, se encontrou com Steven Tuomi, um rapaz de 25 anos, natural de Ontonagon, Michigan, em um bar, e o persuadiu a retornar com ele para o Hotel Ambassador, em Milwaukee, onde havia alugado um quarto para a noite. De acordo com Dahmer, ele não tinha a intenção de matá-lo, mas simplesmente drogá-lo e estuprá-lo. Na manhã seguinte, ao acordar, Dahmer encontrou Tuomi abaixo dele na cama, morto, com o peito esmagado e o corpo cheio de contusões. Os punhos de Dahmer estavam machucados também. Posteriormente, ele afirmou não ter qualquer lembrança de ter matado Tuomi, mas não nega tê-lo feito enquanto estava inconsciente. Ele então comprou uma mala grande e a utilizou para transportar o corpo de volta para a casa da avó. Uma semana depois, ele desmembrou o corpo, removendo as pernas, braços e cabeça do torso. E depois removeu a carne dos ossos, colocando os pedaços de carne em pequenos sacos plásticos e os ossos dentro de um lençol, e então os esmagou com uma marreta. Nossa, que agonia, meu. Todo o processo durou 2 horas e então jogou os restos mortais dele no lixo. Nas próximas 2 semanas, Dahmer manteve a cabeça de Tuomi embrulhada em um cobertor. Posteriormente, ele ferveu a cabeça da vítima em Soilex, um detergente industrial alcalino, e alvejante para tentar preservar o crânio, que ele tentou usar um tempo depois. O crânio acabou perdendo consistência e Dahmer o destruiu e o descartou depois de um tempo. Chegando na casa da sua avó, ele drogava as vítimas antes ou pouco depois de iniciar o ato sexual com eles. Depois de deixar a vítima inconsciente com pílulas para dormir, ele as matava por estrangulamento. 2 meses após a morte de Tuomi, Dahmer atraiu para a casa da sua avó um cara chamado James Dostator, um índio americano de 14 anos, e para convencê-lo a ir com ele, Dahmer ofereceu $50 e afirmou que apenas tiraria fotos dele. Dahmer então drogou e o estrangulou no chão do porão. Jeffrey deixou o corpo do garoto por lá por quase 1 semana antes de desmembrá-lo. Da mesma maneira que havia feito com Tuomi, ele jogou os restos mortais no lixo, mas ficou com o crânio por um tempo antes de vaporizá-lo. Em 24 de março de 1988, Dahmer conheceu Richard Guerreiro, um homem de 22 anos, do lado de fora de um bar. Ele ofereceu $50 para ele apenas para fazer companhia pela noite. Então drogou o guerreiro e o estrangulou com uma tira de couro. Dahmer então usou o corpo dele e depois de 24 horas o desmembrou.
mantendo seu modus operandi. Modus operandi é como que o serial killer ele faz o mesmo caminho, né? Que no caso dele é ir em bares e drogar as pessoas e depois desmembrar e estrangular. Então ele mantinha esse mesmo modus operandi de remover a carne dos ossos, jogar os restos no lixo e reter o crânio por um tempo antes de pulverizá-lo. Então, isso, sabe, na série você consegue ver que ele não tinha nenhuma empatia, ele não tinha arrependimento, não tinha nada. Ele agia como se fosse, algo normal fazer isso. Um mês mais tarde, em 23 de abril, Dahmer levou outro homem para sua casa e novamente o drogou no porão. Porém, tanto ele quanto a vítima ouviram sua avó gritando: "É você, Jeff?" Embora Dahmer tenha respondido de uma maneira que desse a entender que ele estava sozinho, sua avó sabia que ele frequentemente levava homens para casa. Ao perceber isso, Dahmer decidiu esperar a vítima ficar inconsciente e depois o levou para o hospital, poupando. Na série dá pra ver que a avó dele desce nessa parte e pergunta quem é esse rapaz, né? Que tava totalmente sentado, já drogado, né? E ele tenta, falar pra ela que ele tava bem, que ia levar ele pro hospital, que ele só tava descansando. Mas ela já sabendo, desconfiando, né? Mas não fazia nada. Ela fica lá e fala pra ele, eu não sei se isso aconteceu mesmo, né? Mas ela fica lá e fala que só vai sair de lá enquanto ele estiver melhor. Ele fica até bravo e ele acaba não fazendo nada. Em setembro de 88, a avó de Dahmer pediu para que ele se mudasse, afirmando não aguentar mais ver ele trazendo homens tarde da noite para a casa dela. Além disso, o cheiro que emanava do porão estava ficando fortíssimo. Imagina o cheiro de carne sendo fervida no ácido. Jeff então encontrou um apartamento de um quarto na rua North 25, em 26 de setembro. Um dia após completar sua mudança, Dahmer foi preso por drogar e molestar um garoto de 13 anos, que ele havia levado para o seu apartamento para tirar fotos dele. Em janeiro de 89, ele foi condenado por agressão sexual em 2º grau e incitar uma criança para fins imorais. A sentença por agressão foi suspensa em maio, durante um período de 2 semanas. Ele então assassinou sua 5ª vítima, Anthony Sears. Era um rapaz de 24 anos, de origem multirracial, que ele conheceu do lado de fora de um bar, em 25 de março de 89. Segundo Jeff, ele se aproximou de Anthony sem intenção de cometer um crime. Dahmer o levou para o porão da sua avó, até que Dahmer drogou ele e o estrangulou no dia seguinte, né? E colocou o corpo dele na banheira da avó, onde decapitou o corpo e depois o esfolou. Ele então retirou a carne do corpo dele e pulverizou os ossos, com os restos sendo jogados fora no lixo. De acordo com Dahmer, Anthony era extremamente atraente, e foi a primeira vítima que ele resolveu guardar parte dos corpos, preservando a cabeça e a sua genitália em acetona. Quando ele se mudou para o apartamento, levou os restos de Anthony junto. Ele era muito louco, psicopata. Em 23 de maio de 89, Dahmer foi sentenciado a 5 anos em liberdade condicional, permitindo que, por 1 ano, ele continuasse trabalhando e voltando para a prisão à noite. Também foi forçado a se registrar como um criminoso sexual na polícia. Porém, depois de 10 meses ele foi dispensado de continuar a passar as noites na cadeia e começou sua liberdade condicional de 5 anos. Em maio de 1990, Dahmer se mudou para o apartamento em Oxford, quarto 213, em Milwaukee. A região era notória por ter altos índices de crimes, mas era perto de onde trabalhava na fábrica de chocolate e o pagamento de aluguel era de apenas $300. Ele levou a cabeça mumificada de Anthony junto com ele. Chegando então em 1990. Uma semana após se mudar para o apartamento 213, Dahmer matou sua 6ª vítima, Raymond Smith, de 32 anos. O modus operandi era o mesmo, com Dahmer drogando a bebida da vítima e estrangulando ele. Com uma câmera Polaroid, Dahmer tirou várias fotos do corpo de Raymond em posições sugestivas no banheiro do apartamento. Ele cozinhou as pernas, braços e pelvis em uma chaleira de aço com Soilex, o que lhe permitiu enxaguar os ossos na pia. O restante do esqueleto de Raymond foi dissolvido em ácido dentro de um recipiente grande, à exceção do crânio, né, como ele sempre gostava de guardar como se fosse um prêmio para ele. Dahmer então pintou o crânio de Raymond e o guardou ao lado do de Anthony.
Em 27 de maio, ele levou outra vítima para seu apartamento, mas acidentalmente tomou a bebida com drogas e acabou inconsciente. Quando acordou, a vítima havia sumido, tendo antes roubado roupas, $300 e um relógio. Dahmer nunca reportou o crime à polícia, mas citou o roubo ao seu oficial de condicional. É totalmente louco, né? Ele cometendo vários crimes e quer cometer um simples que fizeram com ele. Em junho de 90, ele atraiu Edward Smith, de 27 anos, ao apartamento. Ele também o drogou, o estrangulou logo em seguida. Ao invés de dissolver os restos de Edward em ácido, ele preservou o esqueleto dele no freezer por vários meses na esperança de não reter a umidade, o que não deu muito certo, e Dahmer acabou se acidificando o resto de Edward. Acidentalmente, Dahmer acabou destruindo o crânio da sua vítima, algo que fez com que ele se sentisse mal. Ele sempre comentava que estar com esses troféus, né, que eram os crânios, era uma forma da pessoa sempre estar ali com ele. Então ele deve ter se sentido mal porque acho que ele percebeu que tinha perdido a pessoa. 3 meses mais tarde, ele atraiu para seu apartamento Ernest Miller, um homem de 22 anos e nativo de Chicago, com uma oferta de $50 para passar a noite com ele. Só que Ernest tentou resistir um pouco, mas Dahmer se afastou e lhe ofereceu uma bebida, como sempre, que já estava drogada. Como ele não tinha tantos soníferos, a vítima não ficou totalmente inconsciente. Ele teve que cortar sua veia carótida com uma faca. Ele morreu em minutos. Levando seu corpo para o banheiro, ele tirou fotos com uma Polaroid do cadáver em posições sugestivas antes de desmembrá-los. Durante o processo, Dahmer beijava e conversava com o crânio da vítima. Dahmer então embrulhou o coração, os bíceps e as porções de carne da perna de Ernest em sacos plásticos e os colocou na geladeira para consumo posterior. Mano, que nojo. Eu tinha que ter falado no começo, né? Mas se vocês não têm cabeça para isso, nem continuem. Eu tô falando isso no meio do vídeo. O resto da carne e os órgãos da vítima ele dissecou usando Soilex, separando os ossos da carne para preservar o esqueleto. Dahmer colocou os ossos em uma solução de alvejante leve por 24 horas antes de deixá-lo para secar por uma semana. A cabeça dele foi colocada inicialmente num refrigerador antes dele remover a carne do crânio, para depois pintá-lo e revesti-lo com esmalte. Imagine o cheiro dessa casa. Na série dá pra ver que a vizinha, ela faz várias reclamações pra polícia sobre o cheiro, os vizinhos reclamando sobre o cheiro que ficava no prédio. 3 semanas após o assassinato de Ernest, Jeffrey Dahmer fez sua 8ª vítima, David Thomas, de 22 anos. Se encontrou com Dahmer num shopping local e ele o persuadiu a ir até seu apartamento para tomar algumas bebidas. Mais tarde, quando interrogado pela polícia, Dahmer afirmou que não achava David atraente, mas tinha medo de deixá-lo ir, pois talvez ele ficasse enfurecido por ter sido drogado. Então, após deixá-lo inconsciente com uma alta dose de soníferos, Dahmer o estrangulou e desmembrou seu corpo. Apesar de ter tirado fotos do cadáver desmembrado, ele não manteve para si nenhuma parte do seu corpo. Após esta vítima, Dahmer ficou quase 5 meses sem matar, embora algumas vezes tenha tentado atrair homens para seu apartamento. Durante todo o ano de 90, Dahmer afirmou para seu oficial de condicional que ele estava sofrendo de ansiedade e depressão. Frequentemente ele fazia referências à sua sexualidade e seus problemas em se conformar com ela, seu estilo de vida solitário e dificuldades financeiras. Em alguns momentos afirmou ter pensamentos suicidas. Chegando então em 91. Em fevereiro, Dahmer observou o jovem Curtis, de 17 anos, em uma parada de ônibus. Ele o levou ao apartamento com a promessa de remuneração financeira, caso deixasse ele tirar fotos para ele, além de incentivos, assim como nos outros 8 assassinatos. Dahmer drogou a bebida de Curtis e o estrangulou. Após desmembrar seu corpo, ele manteve para si o crânio, as mãos, tirando várias fotos do processo com sua Polaroid. Lembrando que tem sites por aí que tem todas essas fotos. Eu não tive nem coragem de tentar pesquisar para ver. Sai fora. 2 meses depois, em abril, Dahmer encontrou com Errol, sua 10ª vítima, um garoto de 19 anos. Dahmer conseguiu atraí-lo para o seu apartamento, onde o drogou. Enquanto sua vítima estava drogada, Dahmer abriu um buraco na cabeça dele e injetou ácido clorídrico no seu cérebro. Em depoimento posterior, Jeff afirmou que fez isso pois queria criar um estado mental de zumbi na sua vítima, para deixá-lo completamente submisso e controlável.
El acordou de seu torpor, reclamando de dor de cabeça e perguntando que horas eram. Vendo de seu experimento havia falhado, Dahmer então drogou novamente e o estrangulou, assim como a maioria das vítimas de Dahmer. Errol teve o corpo desmembrado e então foi decapitado, também mantendo o crânio para si. O corpo dele foi esfolado e sua pele foi colocada em uma solução de água fria e sal por várias semanas, na esperança de retê-la permanentemente. Relutantemente, ele descartou a pele de Errol quando notou que ela havia se tornado muito desgastada e quebradiça. Durante todo o primeiro semestre de 91, os moradores do apartamento Oxford, onde Dahmer morava, constantemente reclamavam do forte cheiro que estava pelo prédio, imagine, que exalava do seu quarto 213. Além de barulhos ocasionais, né, imagine ele com a motosserra, com o martelo quebrando os ossos, cortando a carne. O síndico do prédio, Sopa Princewell, contatou Dahmer várias vezes a respeito dessas reclamações, com este afirmando que o cheiro vinha do seu freezer, que constantemente quebrava e estragava sua comida. Depois ele disse que seus peixes tinham morrido e o odor vinha disso, então era várias desculpas, mas sempre falava que daria um jeito nisso. Em 26 de março de 1991, Dahmer conheceu numa avenida o adolescente lausiano Konerak Sintasonphone, de 14 anos. Por coincidência, Sintasonphone era o irmão mais novo do jovem que Dahmer havia molestado 3 anos atrás. Ele propôs ao garoto que ele viesse ao seu apartamento para tirar umas fotos com a Polaroid. Mas então, o garoto resistiu à ideia, cedendo apenas após certa insistência de Jeff. Após 2 fotos, Dahmer ofereceu uma bebida drogada para ele, que o deixou inconsciente. Posteriormente, em depoimento, Dahmer acreditava que Sintasonphone recuperou sua consciência e viu o corpo de Tony, mas não reagiu imediatamente devido ao estado de torpor que estava devido ao ácido no seu cérebro. Sintasonphone ficou inconsciente de novo, e então Dahmer aproveitou para ir ao bar beber um pouco e comprar mais bebida. Na manhã do dia 27 de março, Dahmer retornou para sua casa e encontrou Sintasonphone acordado e falando em lausiano com 3 mulheres. Dahmer se aproximou e explicou que o garoto que ele chamou de John era seu amigo e o pegou pelo braço para guiá-lo ao seu apartamento. As mulheres não ficaram convencidas e afirmaram que já haviam chamado a polícia. 2 policiais, John e Joseph, chegaram e questionaram Dahmer. Ele informou os oficiais que ele era maior de idade, o menino tinha 14 anos, que os dois tinham discutido e ele estava bêbado. As 3 mulheres continuavam a não acreditar na história de Dahmer, apontando que o garoto parecia resistir à ideia de voltar ao apartamento de Dahmer. Uma delas salientou aos policiais que Sintasonphone tinha alguns ferimentos como na cabeça e que ele sangrava pelo ânus. Um dos policiais, contudo, mandou ela calar a boca e liberou Dahmer, entendendo que ele e o rapaz estavam tendo uma disputa doméstica, né? Que revoltante, porque depois esses policiais foram processados e a família pediu indenização, porque como pode, naquela época, você ver uma pessoa que tem 14 anos, chega um cara falando que ele é maior de idade, que eles estavam tendo um caso, e eles brigaram, e 3 mulheres estão falando, e os policiais deixarem por isso. Um dos policiais colocou uma toalha sobre o menino, de 14 anos, e o escoltou até o apartamento, onde deu uma rápida olhada no lugar. Apesar do odor que vinha do local, devido ao corpo em decomposição do Tony, eles não notaram nada fora do comum. Que raiva, mano. Dahmer então mostrou uma foto, do menino, seminu, onde ele parecia tranquilo, e isso pareceu convencer o policial de que realmente os dois eram amantes. Se os policiais tivessem olhado melhor o apartamento, teriam visto as partes dos corpos humanos e as polaroids macabras de Dahmer. Então você vê como que houve a falha dos policiais aí. Todo mundo ficou revoltado depois disso. Na série, por mais que na série mostra que a vizinha, no caso real não foi a vizinha, mostra ela apontando pros policiais depois que é tarde demais, o tanto que ela tentou insistir, que ligou várias vezes e não adiantou. Então é muito complicada a polícia de antigamente, Fora o racismo, Era um bairro totalmente onde havia crimes, muitos crimes, e policiais brancos que olhavam e falavam assim, não, tudo bem. A gente vê que por pouco menos, no Brasil mesmo ou lá fora, eles já prendem a pessoa, já faz tudo, já
procura ela se teve algum crime antes. E nesse caso não, pelo amor de Deus. Então assim, ele já tinha sido condenado antes por molestar uma criança, que no caso era irmão desse aí que ele vai matar depois. E algo que justificaria uma busca na casa. Com sem tassofone de volta no apartamento, Dahmer injetou novamente o ácido no seu cérebro, mas dessa vez foi fatal. Dahmer então contactou o seu trabalho e pediu um dia de folga para se dedicar ao desmembramento, simples assim, do sintassofone e Hugs, que é o Tony, retendo o crânio de ambos como uma recordação, dissolvendo a carne do corpo deles em ácido. Em 30 de junho, Dahmer viajou para Chicago e conheceu o jovem Matt Turner, de 20 anos, numa estação de ônibus. Ele o convenceu a viajar até Milwaukee com ele para tirar umas fotos profissionais. Nossa, ele não cansava de fazer isso, não. Dahmer então prosseguiu a drogar, estrangular e desmembrar Matt em seu apartamento, conservando seu crânio e colocando seus órgãos em sacolas plásticas e guardando elas no freezer. Turner nunca foi reportado como desaparecido por nenhum familiar ou conhecido. Uma semana depois, ele conheceu Jeremiah, de 23 anos, num bar e o atraiu para seu apartamento, querendo passar o fim de semana com ele. Ele foi drogado como os outros, mas dessa vez Dahmer perfurou seu crânio e injetou água fervente no seu cérebro, que o colocou em coma. O jovem faleceu 2 dias depois. Em 15 de julho, Dahmer conseguiu atrair Oliver Lacey para seu apartamento, mas dessa vez Jeff queria prolongar a vida de Oliver o tanto quanto fosse possível. Após uma tentativa fracassada de deixá-lo inconsciente com cloroforma, Dahmer pediu novamente ao seu emprego por um dia de folga. Seu patrão aceitou, mas no dia seguinte o suspendeu. Então Dahmer decidiu matar Oliver, sua 16ª vítima, via estrangulamento, colocando sua cabeça e coração no refrigerador e o esqueleto no freezer. 4 dias mais tarde, Dahmer foi informado que havia sido demitido de seu emprego. Após receber a notícia, ele foi para as ruas e atraiu Joseph Braderhoft, de 25 anos, para seu apartamento. Joseph foi estrangulado e seu corpo jogado na cama de Dahmer, com um lençol por cima, onde ficou por 2 dias. Quando Dahmer finalmente removeu os lençóis, o corpo de Joseph já estava em decomposição e sua cabeça estava cheia de vermes. Ele decapitou o corpo, limpou a cabeça colocando-a no refrigerador e depois jogou o torso de Joseph em ácido. Gente, tô ficando com a barriga, com o estômago embrulhado. Joseph foi a 17ª e última pessoa assassinada por Jeff Dahmer. Vamos agora à captura e a confissão dele, porque esse cara, nossa, merece a pior pena que existe. Em 22 de julho de 91, Jeff Dahmer se aproximou de 3 homens e ofereceu $100 para que eles, acompanhassem até o seu apartamento para um ensaio fotográfico. Essa cena, na verdade, é a do começo da série, Ela já começa com essa cena como quando ele foi pego, e depois, no decorrer dos episódios, vai contando cada vítima. E tomar umas bebidas e lhe fazer companhia. Um dos homens, Tracy Edwards, de 32 anos, aceitou a oferta. Ao entrar no apartamento de Dahmer, Edwards notou o cheiro horrível que impregnava o lugar e também viu várias caixas de ácido clorídrico no chão. Com Dahmer justificando isso, afirmando que estava limpando tijolos. Depois dos dois conversarem um pouco, Dahmer pediu para Edwards virar a cabeça para ver seu aquário com peixes tropicais, e quando ele distraiu o olhar, Dahmer colocou uma algema no seu pulso. O rapaz então perguntou o que estava acontecendo, e Dahmer tentou, sem sucesso, algemar ambos os pulsos dele juntos, e então pediu para ele acompanhá-lo até o quarto para tirar as fotos. Uma vez no quarto, Edwards reparou nas fotos polaroids de homens nus colados nas paredes e uma televisão onde passava o Exorcista 3, numa fita de vídeo. Essa cena é bem contada na série. Ele também notou um tambor azul de 215 litros, que era a origem do fedor do apartamento. Brandindo uma faca com ele, Dahmer afirmou que pretendia tirar fotos dele ainda. Imagine ele apontando uma faca, Para tentar acalmar Dahmer e mostrar a cooperação, Edwards desabotoou sua camisa, afirmando que ele faria o que estava sendo pedido se Dahmer removesse a algema dele e guardasse a faca. Dahmer, contudo, voltou sua atenção para a televisão. Ficava balançando para frente e para trás, enquanto falava alguma coisa baixo, antes de voltar sua atenção de novo para Edwards. Literalmente um psicopata. Ele colocou o ouvido contra o peito de Edwards para ouvir a batida do seu coração, afirmando que ia comê-lo.
Ah, lembrando que ele também era canibal. Todas essas vítimas, né, antes dessa última, ele também comia. Edwards continuava afirmando que era amigo de Dahmer, tentando acalmá-lo, dizendo que não tentaria escapar. Edwards havia decidido que ou ele pularia da janela, ou ele sairia correndo pela porta na primeira oportunidade. Ele pediu para usar o banheiro, e depois perguntou se poderia sentar-se, com uma cerveja na sala de estar, onde havia ar-condicionado. Dahmer consentiu, e os dois foram até a sala quando Edwards deixou o banheiro. Alguns momentos depois, ele pediu para usar o banheiro novamente. Quando ele se levantou, ele percebeu que Dahmer não estava segurando suas algemas. Aproveitando-se disso, Edwards bateu na cara de Dahmer com força, literalmente, derrubando-o e deixando-o correr a toda velocidade em direção à porta. Às 11h30 da noite de 22 de julho, Edwards bateu na frente dos dois policiais, Robert e Rolf, na esquina da Rua Norte, os mesmos policiais de antes. Os policiais notaram Edwards, um homem negro com algemas, num bairro com índices de criminalidade acima da média, e se aproximaram com cautela. Edwards afirmou que ele havia sido detido por um maluco que colocou algemas nele e então pediu para os policiais removerem elas. Quando estes não conseguiram, Edwards concordou em acompanhar os policiais à volta ao apartamento, onde tinha passado as últimas 5 horas. Nossa, ele passou 5 horas em uma tortura psicológica enorme, imaginando como que ele conseguiria fugir dali. Imagina, Quando os dois policiais chegaram no apartamento 213, Dahmer, aparentando calma, convidou os policiais para entrar e reconheceu que ele havia tido colocado as algemas no rapaz. Embora não tivesse justificado a ação, Edwards então informou os policiais que Dahmer apontou uma faca para ele e que isso havia acontecido no quarto. O policial perguntou então onde estavam as chaves da algema. Com Dahmer respondendo que estava perto da cama dele, o policial Muller fez questão de ir pessoalmente pegar as chaves, e quando Dahmer disse que ele mesmo podia fazê-lo, o oficial Ralph respondeu de forma ríspida para que ele ficasse onde ele estava. No quarto, Muller notou que de fato havia uma faca perto da cama. Ele também viu uma gaveta aberta e percebeu que havia várias fotos polaroides, graças a Deus foi encontrado, dentro, e quando olhou elas de perto, ele viu que eram fotos de corpos desmembrados. Olhando aos seus arredores, ele também notou que essas fotos foram tiradas naquele mesmo quarto. Muller rapidamente saiu do quarto com as fotos na mão, afirmando, "Isso é verdade?" E depois gritou, "Algemado." Percebendo o que estava acontecendo, Dahmer resistiu quando Ralph tentou detê-lo, mas os dois policiais não tiveram muita dificuldade em prendê-lo, o algemando pelas costas, e então pediram por reforços. Com Dahmer detido, o oficial Muller conduziu uma pequena busca pelo apartamento, e ao abrir o refrigerador, notou as sacolas com carne humana e uma cabeça decepada de um afro-americano na prateleira de baixo. Enquanto isso acontecia, Dahmer, forçado no chão pelo policial Ralph, virou a cabeça para ele e disse, "Pelo que fiz, deveria estar morto." Ainda no meio da noite, especialistas do Escritório de Investigação Criminal de Milwaukee começaram a realizar uma busca minuciosa do apartamento, descobrindo um total de 4 cabeças decepadas na cozinha de Dahmer, enquanto um total de 7 crânios, alguns pintados e outros branqueados, estavam no quarto dele e dentro do armário de roupa. Além disso, os investigadores descobriram pingos de sangue gotejando em cima de um tabuleiro na parte inferior do refrigerador de Dahmer, além de 2 corações humanos e uma porção de um músculo de braço, tudo dentro de sacos plásticos em cima da gaveta. Em outros locais do apartamento, foi encontrado 2 esqueletos inteiros, um escalpo mumificado e um tambor azul de 215 litros que continha 3 torsos desmembrados, sendo dissolvidos em ácidos. Os policiais encontraram ainda um total de 74 fotos polaroides, mostrando corpos desmembrados e mutilados das vítimas de Dahmer. O médico legista-chefe no local afirmou que o trabalho dos policiais e investigadores no apartamento de Jeff parecia mais com desmantelamento do museu de alguém do que uma cena de crime real. Imagine os policiais chegando, vendo tudo. Deveria ser muito pesado. O cheiro da casa, toda essa investigação deve ter sido horrível para eles. Por mais que eles estejam acostumados, mas não é assustador como que um ser humano consegue fazer esse tipo de coisa. Em 23 de julho de 1991, o dia seguinte à sua prisão, Dahmer começou a ser interrogado pelo detetive Patrick Kennedy sobre os assassinatos que cometeu e as evidências encontradas em seu apartamento. Pelas próximas 2 semanas, Dahmer foi interrogado por Kennedy e também pelo detetive Patrick Murphy,
totalizando mais de 60 horas de entrevistas. Nesses interrogatórios, Dahmer dispensou seu direito a ter um advogado presente. Ele afirmou: "Eu criei esse horror e faz sentido eu fazer de tudo para acabar com ele." Imediatamente, Dahmer confessou a morte de 16 pessoas entre 1987 e 1991 em Wisconsin, e ainda uma morte, Steve Hicks, em 1978, em Ohio, totalizando então 17 assassinatos. A maioria das vítimas foram incapacitadas com drogas, especialmente soníferos, e então foram estrangulados. Pelo menos 2 morreram devido a líquidos que ele injetou em seus cérebros, como ácido. Como Dahmer afirmou não se lembrar de como matou Steve Tuomi, pois estava muito embriagado, é impossível saber se ele estava drogado na hora que foi morto. Dahmer pousou quase todos os corpos das vítimas em posições sugestivas, tipicamente com o peito empurrado para fora, antes de desmembrá-los. Dahmer também prontamente confessou engajar em necrofilia, incluindo com as vísceras de suas vítimas. Ele primeiramente removia os órgãos internos e então suspendia o torso na banheira e deixava o sangue sair, drenando-o antes de cortar os órgãos que ele não queria reter e aparar a carne do corpo. Os ossos que ele queria se livrar eram pulverizados ou acidificados com soluções de Soilex e alvejantes para ajudar na preservação dos esqueletos e crânios que pretendia manter. Além disso, Dahmer confessou ter consumido os corações, fígados, bíceps e a parte das coxas de várias vítimas mortas no ano anterior. Falando sobre o motivo do número de vítimas ter aumentado consideravelmente nos 2 meses anteriores da sua prisão, Dahmer justificou afirmando que ele havia sido carregado por sua compulsão para matar. Era um desejo incessante e interminável de estar com alguém a qualquer custo. Alguém bonito, muito bonito. Apenas enchia meus pensamentos o dia inteiro. Dahmer também afirmou que queria construir em sua casa um altar com os crânios das vítimas. Ele afirmou que usaria aquele lugar para meditar. E então chegamos no indiciamento e no julgamento. Em 25 de julho de 1991, Dahmer foi oficialmente indiciado por 4 acusações de assassinato em primeiro grau. Em 22 de agosto foram adicionadas mais 11 acusações de homicídio cometidos em Wisconsin. Em 14 de setembro, investigadores de Ohio, tendo descoberto centenas de fragmentos de ossos na mata perto da casa de infância de Dahmer, quando ele confessou seu primeiro crime, identificaram 2 molares e uma vértebra que o raio-x ajudou a identificar como sendo de Steven Hicks. 3 dias mais tarde, Dahmer foi formalmente acusado do assassinato de Hicks, em Ohio. Dahmer não foi acusado na tentativa de assassinato de Tracy Edwards ou foi acusado de homicídio de Tuomi. A justificativa para este último foi que o promotor do condado de Milwaukee estava apenas trazendo acusações onde podia se provar a intenção, além da dúvida razoável. Então, como que no último ele não sabia se ele estava como ele estava inconsciente, ele não sabia, só quando ele acordou que viu que estava morto, então não sabia se ele tinha intenção ou não de matar. Mas obviamente que tinha, né? Na audiência preliminar, que aconteceu em 13 de janeiro de 92, Dahmer se declarou culpado, mas legalmente insano, nas 15 acusações de assassinato. Eu estou fazendo um estudo, né, sobre a psicopatia no âmbito jurídico, pelo menos aqui no Brasil, né, e também em outros lugares estrangeiros, né, em países, não tem um ordenamento jurídico pautável, né, certo, para as pessoas que são psicopatas ou legalmente insanos, somente para quem é doente mental. Então, quem é psicopata tem um transtorno de personalidade que não entra, né, pelo menos aqui no Brasil, que é no artigo 26 do Código Penal, né, que diz que tem uma redução de pena, inimputável, né, que não tem consciência do crime, mas só que os psicopatas têm consciência dos crimes, mas não tem um ordenamento para eles, né, tipo uma lei específica para punir eles. Então, automaticamente eles não entrariam em nenhuma lei de punição. Então, o máximo que eles podem ter é se ou eles cometeram ou não um crime, dar essa pena para eles, ou dar uma medida de segurança para eles, vão ficar passando por tratamento, que mesmo assim não ajuda em nada. Ou como em países que têm a pena de morte, né, eles podem pegar a pena de morte, ou não sei quantas penas perpétuas, que não ajudam em nada na reinserção deles de novo na sociedade, né, por mais
que eles queiram entender o porquê, entender o cérebro do psicopata, né? Porque o psicopata, ele não é doente mental, ele tem um transtorno. E nem todo psicopata é assassino, né? É como se fosse o último grau da psicopatia. O julgamento de Jeffrey Dahmer começou oficialmente em 30 de janeiro de 1992, com enorme atenção midiática. Imaginem toda a mídia em cima, as televisões, tudo. O juiz Lawrence Graham presidiu o julgamento em Milwaukee. 2 semanas antes, Dahmer havia se declarado culpado em todas as 15 acusações. A principal questão para os advogados era tentar provar a sanidade ou insanidade dele, que não tinha, né? Porque ele tinha consciência total dos atos dele. Para verificar se ele tinha algum tipo de transtorno, seja mental ou de personalidade, a promotoria afirmava que qualquer problema psicológico que Dahmer tivesse não o impedia de contemplar os crimes, né, da sua conduta ou privá-lo da capacidade de resistir aos seus impulsos. Já a defesa afirmava que ele sofria de doenças mentais e tinha obsessões e impulsos que era incapaz de controlar. Nada disso. Para provar isso, a defesa contactou vários psiquiatras para avaliar Dahmer. Os médicos Fred Berlin, Carl Washington e Judith Becker apoiaram a justificativa de insanidade, apontando a necrofilia e parafilia como evidências. Carl, em particular, mostrou indícios que ele sofria de transtorno de personalidade borderline, que é basicamente um padrão de comportamento anormal caracterizado por instabilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na imagem de si próprio, emotiva. Em muitos casos, observa-se comportamentos de risco e autolesão. A pessoa pode também debater-se com uma sensação de vazio e medo intenso de abandono emocional. Os sintomas podem ser desencadeados por eventos aparentemente normais. O comportamento tem geralmente início no começo da idade adulta e ocorre em diferentes contextos. Em muitos casos, a condição está associada a outras perturbações, como abuso de substâncias, depressão e perturbações alimentares. Até 10% das pessoas afetadas morrem por suicídio. Então, também transtorno de personalidade esquizotípica, alcoolismo e psicose. A promotoria rejeitava todas as noções que Dahmer era legalmente insano. Até eu mesmo ia alegar e falar, não, esse cara tem que ser punido mesmo. Não tem como ele ser insano. Os psiquiatras Philip Resnick e Park Jets apontaram que a necrofilia não era evidência de problemas mentais e até constaram que ele podia, essencialmente, não ser um necrófilo, já que ele preferia parceiros sexuais vivos, como evidenciado por seus esforços para criar um zumbi submisso de suas vítimas. Já o Dr. Fred Fosdell constatou que Jeffrey realmente sofria de parafilia, mas que não era necessariamente sádico. O Dr. Dietz salientou ao tribunal que havia ampla evidência de que Dahmer havia preparado antecipadamente cada assassinato e, portanto, seus crimes não eram impulsivos. Não era de última hora, não, ele planejava tudo antes. Ele também apontou o fato de que Dahmer preferia cometer seus crimes enquanto estava embriagado, notando que uma pessoa que tem uma impulsão para matar não beberia antes. Dietz afirmou: ele tinha que beber álcool para superar sua inibição, para cometer o crime que ele preferia não fazer. Dietz notou ainda que Dahmer se identificava com vilões nos filmes que assistia, como Exorcista 3, O Retorno de Jedi, onde os personagens exerciam enormes poderes sobre outros. Dietz diagnosticou ainda que Dahmer com transtorno de abuso de substância, parafilia e transtorno de personalidade esquizotípica. O tribunal então apontou 2 profissionais de saúde mental para avaliar Dahmer de forma independente, sem instruções de acusação ou da defesa, sendo o psiquiatra forense George Palermo e o psicólogo clínico Samuel Friedman. Palermo afirmou que os assassinatos foram resultado de agressão reprimida dentro dele, né? Lá desde o começo, quando as brigas começaram em casa, que se separaram, então, mas isso não é motivo, né? Não é desculpa para ele ter feito tudo isso. Completando dizendo ainda, ele matou aqueles homens porque queria matar a fonte de sua atração por eles. Ao matá-los, ele matou o que odiava em si mesmo. Palermo diagnosticou Dahmer como um sádico sexual com transtorno de personalidade antissocial, mas legalmente são. Friedman concordou e afirmou que ele não era psicótico, dizendo: após conversar com o próprio Dahmer, que ele era amável, agradável de se estar, cortês, com senso de humor, convencionalmente bonito e charmoso, ele era e ainda é um jovem brilhante.
Ele diagnosticou Dahmer como transtorno não especificado de personalidade, apresentando traços borderline, personalidade obsessiva compulsiva e traços sadísticos. O julgamento de Dahmer durou 2 semanas. No final, o advogado de defesa Gerald Boyle, em seu argumento de encerramento, voltou a insistir na insanidade do seu cliente, indicando o diagnóstico de quase todos os profissionais de saúde que o avaliaram e apontaram todos os seus transtornos psicológicos. Boyle afirmou que os assassinatos compulsivos de Dahmer foram resultado de uma doença que ele descobriu, não escolheu. Ele também retratou Dahmer como um indivíduo desesperadamente solitário e profundamente doente, tão fora de controle que não conseguia conformar sua conduta. Já o promotor Michael McCann, falando pela acusação, descreveu-o como um homem são, com total controle de suas ações, que simplesmente se esforçou para evitar a detecção. McCann argumentou que os assassinatos foram cometidos com hostilidade, raiva, ressentimento, frustração ou ódio, e que as 15 vítimas por cujo assassinato ele foi julgado morreram apenas para proporcionar a Dahmer um momento de prazer. McCann argumentou ainda que, ao se declarar culpado, mas insano, em todas as acusações, Dahmer estava tentando escapar da responsabilidade por seus crimes, que não ia acontecer. Em 15 de fevereiro de 1992, a corte declarou Dahmer legalmente são, com 2 dos 12 jurados demonstrando dissidência a respeito da posição que ele não sofria de doenças mentais no momento dos seus crimes. Como a pena de morte havia sido abolida em Wisconsin desde 1853, o juiz Graham não a considerou como punição possível para Dahmer, sendo sentenciado à prisão perpétua por cada acusação. 3 meses após o julgamento em Milwaukee, Jeff foi extraditado para Ohio para responder pelo seu primeiro assassinato de Stephen Hicks. A corte se reuniu por 45 minutos. Dahmer se declarou culpado e recebeu sua 16ª sentença de prisão perpétua em 1º de maio. O pai de Dahmer, Lionel, e sua madrasta, Sherry, requisitaram à corte um encontro privado de 10 minutos com o filho antes dele partir para o Instituto Correcional de Colômbia para servir sua sentença. O juiz aceitou o pedido e pai e filho se reencontraram e trocaram abraços e desejos de felicidade. Imaginem como o pai dele deve ter ficado, meu. Na série mostra que ele se culpou muito pela forma de ter abandonado ele, de não ter ido atrás ou de ter ensinado ele tudo isso, né? Desde a dissecação até dele ter se reprimido. Então é muito difícil, né? É muito complicado tudo isso. Após a sentença, Dahmer foi enviado para o Instituto Correcional de Colômbia, uma penitenciária de segurança máxima em Portage, Wisconsin. Ele foi imediatamente colocado na solitária por quase 1 ano, devido a preocupações com a sua segurança caso ele tivesse contato com outros presos, porque todo mundo ficou revoltado. Imagine, ele matou 17 pessoas e ele continuava agindo totalmente normal. Em 93, ele foi transferido, com seu consentimento, para uma ala menos segura da prisão, onde foi designado para uma turma de trabalho de 2 horas por dia, responsável por lavar os banheiros compartilhados. Na prisão, Dahmer se voltou para a religião. Durante sua confissão, em 91, ele pediu ao detetive Murphy por uma Bíblia. Dahmer, que já vinha de um lar cristão, se voltou de vez para o cristianismo e se tornou um cristão nascido de novo. Na série mostra, que ele pediu para se batizar, para ele se redimir. A pedido do seu pai, ele começou a ler literatura criacionista do Institute for Creation Research, em maio de 94. Dahmer foi batizado na prisão de Roy Ratcliffe, um ministro da Igreja de Cristo. Até novembro do mesmo ano, Ratcliffe visitou Dahmer pelo menos uma vez por semana, onde conversaram sobre o prospecto da morte, com ele perguntando se estava pecando contra Deus ao continuar vivo. Em uma entrevista com Stone Phillips, Dahmer afirmou: se uma pessoa não pensa que existe um Deus responsável, então qual é o sentido de tentar modificar seu comportamento para mantê-lo dentro de limites aceitáveis? É assim que eu penso, de qualquer maneira. Em julho de 1994, enquanto voltava de um encontro com o ministro Ratcliffe na capela da prisão, Dahmer foi atacado pelo preso Osvaldo, que tentou cortar sua garganta, sofrendo apenas ferimentos superficiais. Segundo a família de Dahmer, ele foi para a prisão, pronto para morrer, dizendo que aceitava qualquer punição que viria contra ele.
Após sua condenação, além do contato constante com o pai, Dahmer ficou mais próximo da mãe, Joyce, após quase uma década afastados. Nas suas ligações semanais, Joyce demonstrava preocupação com a saúde física do filho, com Dahmer respondendo: "Não importa, mãe, eu não me importo se algo acontecer comigo." Depois de 10 anos, ela foi tentar se redimir. Até parecia que ele já sabia que ia morrer, né? Porque na manhã do dia 28 de novembro de 1994, Dahmer deixou sua cela para realizar seus trabalhos designados, junto com outros 2 presos, Jesse Anderson e Christopher Scarver. Os 3 foram deixados sem supervisão por 20 minutos, enquanto trabalhavam na limpeza dos chuveiros da academia da prisão. Às 8h10 da manhã, o corpo de Dahmer foi encontrado no chão do banheiro, com extensos ferimentos na cabeça e no rosto. O agressor foi Scarver, que estava cumprindo pena por um homicídio que cometeu em 1990, que acertou Dahmer com uma barra de metal de 51 centímetros. Depois ele voltou contra Anderson e o acertou também. Dahmer, contudo, não morreu imediatamente e ele foi levado para o hospital da prisão, mas foi pronunciado morto 1 hora mais tarde. O médico constatou que a cabeça dele também tinha sido batida contra a parede várias vezes. Anderson morreu devido aos seus ferimentos 2 dias depois. Depois de acertar ambos, Scarver voltou para sua cela e informou um guarda: "Deus me mandou fazê-lo." Jesse Anderson e Jeff Dahmer estão mortos. Scarver afirmou que não tinha planejado o ataque com antecedência, porém mais tarde confirmou que escondeu a barra de metal antes para usá-la no ataque. Em 2015, Scarver, em uma entrevista, afirmou que Dahmer não se arrependeu de seus crimes. E ele sabia que Jeffrey era impopular com os outros presos, e até os provocava, requerendo uma escolta de um guarda sempre que deixava sua cela. Ele afirmou que estava revoltado com os crimes de Dahmer e decidiu agir. Scarver sugeriu que os funcionários da prisão deixarem Dahmer sozinho com ele, esperando que algo acontecesse, mas isso nunca foi confirmado. Ao saber da morte de Dahmer, sua mãe Joyce respondeu, irritada à imprensa: "Agora todo mundo está feliz? Agora que ele foi espancado até a morte, isso é bom o suficiente para todos vocês?" A resposta das famílias das vítimas assassinadas por ele, ao saberem do que aconteceu, foi mista, mas muitos expressaram alívio com a morte dele. O promotor responsável pelo julgamento de Dahmer afirmou que Scarver não era um herói e que a morte dele ainda era um homicídio. Em maio de 95, Christopher Scarver recebeu mais 2 sentenças de prisão perpétua pelos assassinatos de Anderson e Dahmer. Dahmer afirmou em seu testamento que não queria qualquer tipo de serviço funerário e que seu desejo era ser cremado. Cientistas e acadêmicos, contudo, queriam estudar o cérebro dele para tentar entender melhor a fisionomia de um assassino em série. Sua mãe concordava com isso, mas seu pai foi contra. Um juiz determinou então que o testamento de Dahmer deveria valer, após seus pais finalmente concordarem com a cremação. Em setembro de 1995, seu corpo foi cremado e suas cinzas divididas entre seus pais. Gente, eu só acho que ele não tinha nem que ter o poder de escolha, né? De tudo que ele fez, o mínimo era tentar estudar o cérebro dele. Então, por mais que ele quisesse, ele não tinha nem o que decidir aí. Contudo, Jeffrey Dahmer é considerado um dos assassinos em série mais notórios da história dos Estados Unidos. A crueldade e sadismo dos seus assassinatos, somado ao fato de praticar necrofilia e canibalismo, chocou o público. Dahmer escolhia vítimas que viviam à margem da sociedade, onde as pessoas elas não iam atrás, onde os policiais eles não iam atrás, cujo desaparecimento não chamaria muita atenção das autoridades. De fato, alguns dos assassinatos não foram reportados como desaparecidos até algum tempo depois. Havia também um componente racial. De suas 17 vítimas, apenas 2 eram brancos, os 2 primeiros. Como sendo nativo americano, um era multirracial, outros 4 eram de diferentes raças e 9 deles eram afro-americanos. Em entrevistas depois de preso, Dahmer negou que havia em seus ataques qualquer aspecto racial. "Eu simplesmente escolhi a pessoa que achava mais atraente, independente de raça", Jeff falou em um programa da CBS em 93. Os poucos bens que Dahmer tinha passaram para as famílias das vítimas. Contudo, ao invés de vendê-los, as famílias concordaram em destruir tudo. O apartamento onde Dahmer cometeu seus crimes foi demolido em 1992. Vigílias foram feitas em homenagem às vítimas. E em 1992,
E em 1994, a família de Dahmer também foi afetada. Seu pai Lionel escreveu um livro, A Fair Story, onde em vários momentos culpou sua negligência na criação dele e afirmou que era perceptível ao longo dos anos as mudanças na personalidade do filho. Lionel deu uma parcela dos lucros da venda do livro para as famílias das vítimas. Lionel também disse que ele e a sua nova esposa não mudariam de sobrenome e disseram que amavam Jeff, apesar dos seus crimes terríveis. A maioria das famílias das vítimas demonstrou apoio a Lionel e deram uma resposta positiva ao livro dele, mas 2 famílias processaram ele por usarem o nome do seu parente assassinado sem o consentimento deles. Uma outra família, a de Steven Hicks, processou os Dahmers, também, mas por homicídio culposo, exigindo reparações, argumentando que a negligência parental deles resultou na morte de Hicks. O caso foi dispensado pouco tempo depois, por uma corte. Joyce Flint, a mãe de Jeff, faleceu em 2000, antes de sua morte. Ela já tinha tentado suicídio pelo menos uma vez. Já David, o irmão mais novo de Dahmer, mudou seu sobrenome e hoje vive no anonimato. Bom, e chegando nas telas da Netflix, no dia 21 de setembro de 2022, ao qual chegou no top 10 da Netflix, é a série mais assistida, então ficou bastante repercutido. Algumas músicas, Jeff Dahmer foi citado, como Dark Horse da Katy Perry e Cannibal da Kesha. Mas a família de uma das vítimas critica a série da Netflix, porque apesar do sucesso, a produção causou certo de desconfortos em familiares da vítima Eric Isbell, primo de Errol Lindsey, que foi morto aos 19 anos pelo assassino. Essa moça até teve vários vídeos de comparação dela no julgamento, que foi quando ela começa a xingar ele, dá pra ver a dor dela e como que ele é sádico, ele fica parado enquanto ela grita com ele no tribunal e policiais tiveram que parar ela. E a atriz que fez isso na série, ela atuou sensacional, ela fez igualzinho. O Eric, ele revelou que está totalmente traumatizado, né? Ele fez um post no Twitter que diz: "Eu não estou dizendo a ninguém o que assistir. Eu sei que a repercussão de crimes reais é enorme. Mas se você realmente quer saber sobre as vítimas, minha família, os Isbell, colocou entre parênteses, está chateada com essa série. Está traumatizando outra vez. E para quê? De quantos filmes, shows, documentários precisando?" Ele questiona, né? De quantos streamings nós precisamos. Ele comentou ainda sobre a repercussão de uma cena no seriado, que foi essa que eu acabei de comentar, onde usuários comparam a produção com imagens reais do julgamento em 92. Recriar minha prima Rita Isbell tendo um colapso emocional no tribunal diante do homem que torturou e assassinou seu irmão é insano, lamentou. Ele disse ainda que ninguém entrou em contato para entender o sofrimento das famílias das vítimas, ou para avisar que a série estava sendo produzida. Ou seja, ele e seus familiares foram pegos de surpresa. O primo de Errol Lindsey ainda esclareceu que, pelos assassinatos estarem em domínio público, integrantes da produção de séries como Dahmer, um canibal americano, não são obrigados a entrar em contato com as famílias das vítimas antes do lançamento. A série, querendo ou não, ela é considerada leve, comparado com o que aconteceu na vida real, né? Como que eu acabei de relatar aqui, na série não conta nada praticamente, não mostra ele assassinando, não mostra nada. Por umas série de fatores, né, que foram modificados. Trata-se de uma obra dramática e não de um documentário ou de um filme gore, né, que tem que ter muito sangue, tortura. O ator que faz o Jeff Dahmer, né, que é o Evan Peters, que ele já tá acostumado a fazer vários serial killers desde American Horror Story, ele já venceu o Emmy, né, pro seu trabalho em outras séries da HBO. E ele atuou muito bem, porque dá pra ver o quanto que ele é sem empatia, sádico. Então a série, ela totalmente te deixa muito tenso quando você assiste. Ela, não tem uma ação, não tem uma reação de alegria, de sorriso. Não, você fica totalmente intacto, esperando o que vai acontecer. Então você sente a tensão de toda a série. Ela é meia parada. Se você assistiu a série Mindhunter, você vai entender como que ela é, né? Como ela trabalha no seu psicológico até você entender tudo que está acontecendo. Então a gente vê que muitas séries estão pegando crimes reais, né? Como o assassinato de Gianni Versace,
crimes reais chama muito a atenção e que vem repercutindo, vira documentário, as pessoas querem saber o que aconteceu. E eu deixei esse caso para vocês, que também é bastante preocupante, né? O quanto é tenso todo o caso. E se você já viu a série, né, que ela repercutiu muito, como eu falei, ela ficou no top 10 da Netflix, você vai entender o quão tenso a gente fica.